Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Hoje eu estou aqui do lado do Leonardo Alencar, que é o nosso head do setor agro e de alimentos e bebidas. Tudo bem, Léo? O Léo que saiu direto das férias para vir fazer esse bate-papo. Então, obrigado, Léo, por ter vindo. Mas eu precisava desse reforço de peso, porque hoje eu estou com ninguém menos que Gilberto Tomazoni. Tomazoni, ele é CEO da JBS, aí já tem uns 5 anos. A JBS que é a maior empresa de proteína animal do mundo. Eu vou deixar que o Tomazoni conte a história, a trajetória dele, porque é uma trajetória fantástica, que levou ele à liderança dessa empresa, que é uma empresa que é a maior empresa do mundo e que continua crescendo bastante. Hoje a JBS já tem mais de 370 bilhões de reais de faturamento anual e também mirando continuar crescendo aí no Brasil e no mundo. Mas Tomazoni, obrigado por ter vindo aqui sentar na mesa conosco e fazer esse bate-papo. Obrigado você, Ferreira, obrigado, Léo. Acho que é uma oportunidade de a gente conversar, ótimo, eu fico feliz de estar aqui. Boa, obrigado. Tomazoni, você veio de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, né, filho de agricultores, depois você foi fazer engenharia, antes de você entrar no mercado de trabalho. Conta um pouquinho pra gente esse começo de trajetória, né, como é que foi esses primeiros anos ali até você ingressar no mercado de trabalho? Então, acho que a minha história... meu pai era agricultor, depois pequeno comerciante, no interior de um município no interior de Santa Catarina. E fiz todo o meu curso de primário lá nessa cidade, né? Era muito pequeno mesmo, tinha umas 6, 7 casas numa vilazinha. Meu pai tinha um negócio de comércio. E eu fiz os meus estudos aí, depois fui fazer meu vestibular em Florianópolis, nessa época sem fazer cursinho, sem se preparar, né, com a coragem de quem diz, eu vou dar conta de passar nesse curso e conseguir mudar, né, uma história, né, que era como a história da minha família, de morar ali no interior de Santa Catarina. Meu irmão já tinha ido a Florianópolis, já tinha feito um curso, então, na verdade, eu fui seguindo os passos dele, que ele tinha conseguido fazer essa transição, eu fui atrás de fazer essa transição. E tive sorte, passei no curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, um curso bastante reconhecido na época, onde tinha feito um convênio com a Alemanha, então tinha um curso de altíssima qualidade. Na universidade você tem, não sei se hoje funciona assim, mas eu entrei, imagina, muito tempo atrás, né? Em 78, então você pode imaginar quanto tempo é isso. E ao no nono ano, ou no nono período, no último ano, você ia para uma empresa e ficava lá. Um período de 6 meses, com estágio supervisionado, com professor que te acompanhava, usar um pouco a prática do que você aprendeu na teoria. E eu fui fazer meu estágio na Sadia, na época, em Concórdia, que era 40 quilômetros vizinho, assim, né? E... Então, uma forma de estar próximo de casa. Estar próximo de casa. Eu já tinha minha namorada, que é minha esposa hoje, que era num outro município vizinho, né? Lindóia do Sul, ali, era tudo muito próximo. E eu fui fazer o estágio, porque era um aspiracional. Meu pai comprava suínos para a Sadia na época, então tinha alguma coisa de pequeno que eu tinha visto nesse processo todo. Eu fiz meu estágio, fiquei 6 meses lá, e aí você voltava para fazer o 10º período na universidade. E nessa eu voltei, e quando eu estava para finalizar, eu recebi na época era um telex, né, dizendo, olha, você pode ver como é que a tecnologia evoluiu, né? Eu recebi um telex dizendo que eles estavam interessados que quando eu me formasse, voltasse a trabalhar. Sim. E aí me formei, voltei, comecei meu trabalho em Concórdia, na Sadia, como engenheiro júnior, né? E eu tive sorte, acredito que estavam fazendo uma transferência de tecnologia
da Itália para o Brasil. Naquela época não tinha uma facilidade de importar a tecnologia. O Brasil tinha um processo todo de desenvolver de tecnologias internas, né? Vocês lembram desse processo todo lá de trás? Se estudaram um pouco da história, né? Vocês são tão jovens. E tinha vindo um italiano e eu fiz parte de ajudar como não podia importar os equipamentos, ele trouxe o conhecimento e a gente ia implantando, fabricando as câmaras de processamento, de cura, de salame, de presunto Parma, né? E eu fui a pessoa que trabalhou com ele, porque os engenheiros que estavam na empresa até então não tinham uma facilidade tão grande de cálculo de quem tinha acabado de sair na universidade. Então, para mim, fazer os cálculos, né, de transmissão de calor, né, e outros cálculos necessários para fazer um projeto, era muito mais fácil. E eu fiquei com essa pessoa junto o tempo todo. Ele ficou 4 meses e eu fiquei com ele o tempo todo ali. Aprendi um pouco de italiano, né, nesse processo todo. E fiz esse projeto todo e depois desenvolvi por minha conta própria, né, esse processo. E aí fui evoluindo lá para engenheiro pleno, aí vai para engenheiro sênior, e aí chega no momento que na carreira técnica não tem mais crescimento, você chega no estágio, aí você tem que se mover para alguma área que seja um pouco mais administrativa. Aí eu fui esse chefe de manutenção, né, porque era o curso normal, eu fazia instalações frigoríficas, eu tinha uma noção, fui para essa área de manutenção e eu me envolvi com esse processo todo de produção, porque eu já tinha nesse processo de desenvolver, me envolvido com o processo produtivo. E aí estavam querendo aumentar a capacidade da fábrica sem investimentos. E aí eu tive um papel importante em desafiar as capacidades nominais dos processos, do sistema, das máquinas, né? E a gente conseguiu encontrar uma oportunidade grande de crescimento sem investimento. E aí, isso de alguma forma foi construindo a minha reputação, né? De pegar desafio, né? E aí tinha uma fábrica no Rio de Janeiro que não performava bem, em Duque de Caxias, hoje é da Seara, né? E estavam pensando em sim fechar, o que iam fazer, mas antes de fazer isso, despacharam um grupo de pessoas e eu fui junto com o grupo, né? Eu era o cara responsável para cuidar da produção e da parte de manutenção, para avaliar se tinha uma solução para a fábrica ou eles tinham que parar a fábrica, enfim, o que eles iam fazer? Vender ou desmanchar, né? Enfim. Isso que ano que era? Isso em 80, né? E 80, exatamente 82 por aí, essa aí de 83. Não, desculpe, 90, eu estou aqui com o número 90. E nesse processo todo eu fui lá e teve um embate com o diretor de produção que estava lá, o diretor da fábrica. As fábricas eram independentes na época, cada fábrica apurava o lucro, era um CGC, né? Tinha todo, né, um processo individual de apuração de resultado e de gestão. Mas ao final, mesmo contrário a algumas opiniões do diretor lá, a gente apresentou um projeto, que o projeto mostrava que se fizessem algumas transformações, o negócio podia ser rentável, né? E trabalhamos lá durante um período de um mês e pouco, não sei exatamente o prazo, e o projeto foi apresentado ao conselho da companhia e que o conselho gostou e me convidou para eu ir lá implantar aquilo que o grupo tinha desenvolvido como projeto para ir lá implantar. Isso foi para mim um marco na minha carreira. Eu era um cara, uma pessoa técnica, né? Um engenheiro mecânico. Super novo ainda? Novo. E fui para cuidar de uma fábrica, para ser o diretor industrial, o diretor da fábrica, que não era só da indústria, era de tudo, era do negócio, né? E para mim foi 2 desafios, porque eu estava formando minha família também. A minha mulher estava grávida. E ela não queria que o meu filho nascesse longe de mim, e ela foi junto. E a gente foi pro Rio de Janeiro, um negócio, na nossa imagem de quem morava no interior de Santa Catarina, um negócio muito perigoso, né? Como é que vai? Aí fui morar em Petrópolis.
eu desci a serra, porque fica ali na Rio Magé, a fábrica, né? No trevo com Magé que vai para a serra. E aí que eu fui lá, enfim. Fui lá, montei e foi minha experiência de alguém que fica técnico para cuidar do negócio, para cuidar da produção. E foi a melhor experiência da minha vida, foi os momentos mais desafiadores. Eu nunca trabalhei tanto quanto aquilo, porque eu precisava aprender de tudo, né? Eu precisava aprender contabilidade, eu precisava aprender gestão de estoque, eu precisava aprender vendas, enfim, é uma coisa assim, é um aprendizado acelerado num período de tempo. E eu tive muita sorte, porque a gente conseguiu formar um time lá que não queria que a fábrica que parasse mesmo de lá. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E a gente formou esse forte espírito de união, de grupo, e nós conseguimos virar o negócio muito rapidamente. Em menos de um ano, a gente tinha virado o negócio. A fábrica estava lucrativa, né? O que era um patinho feio, né? Virou um cisne, né? Virou um negócio muito legal. Isso abriu uma perspectiva de muitas pessoas dos outros lugares queriam vir lá. O que tinha acontecido? O que esse pessoal tinha conseguido fazer nessa fábrica, né? Que teve uma mudança tão grande em tão pouco tempo. Então, isso construiu mais a minha mudança para essa área de gestão. Aí, minha esposa queria voltar, porque criar um filho num lugar que você não conhece ninguém, né? Sozinha, porque eu me dedicava 100% ao meu trabalho, né? Era um desafio, né? Assim, que hoje você acha, assim, se parece que é meio impossível de fazer, né? Chegamos lá, fomos procurar obstetra, não sabia quem fomos juntos, sabe? Tudo novo, para nós foi um desafio pessoal enorme. Então, aí eu estava sempre querendo voltar e tinha 2 diretores que estavam se aposentando em Concórdia, né? E na época a gestão da Sadia ainda era bastante em Concórdia, bastante Santa Catarina. Exato. Já tinha mudado para São Paulo. Eles tinham um centro administrativo em São Paulo, mas os negócios eles tinham superintendências, essas que tocavam a operação. São Paulo era mais um centro administrativo, mas a operação estava nesses negócios nós chamavam superintendentes de negócios, né? E aí eu queria voltar. Teve uma oportunidade, como estava falando, se aposentaram esses 2 diretores. E para você, quando está jovem, você quer crescer, porque você precisa crescer financeiramente, enfim, você quer algumas coisas, você quer dar uma condição melhor para sua família, enfim. E não é nem diferente como é hoje, né? Então, aí, como tinha 2 diretores, você é diretor, né? Você tem essa uma possibilidade. Eu conheço Concórdia, né? E o superintendente lá me avisou, olha, o pessoal vai te fazer uma proposta para você voltar a Concórdia, para tocar a unidade de Concórdia, que era a maior unidade do grupo, né? Então eu estava saindo de uma unidade pequenininha para a maior unidade do grupo, né? E eu fui lá e, assim, esperando o convite, ele me explicou, então, vamos ter a aposentadoria do diretor industrial, do diretor de produção e do diretor de manutenção, do diretor técnico. E nós vamos fundir isso. Vamos fazer uma área só, uma área de produção e técnica aí junto. Ele falou assim, eu queria te convidar para ir para lá. Eu falei, extraordinário, excelente, muito bom. Ele falou assim, mas não vai ser diretor não, vai ser gerente a posição, né? Na hora eu parei assim, porque 2 diretores se aposentam, o cara une as 2 funções e vira uma gerência, né? Aí eu, na hora, assim, foi como uma atitude, tá bom, eu falei, não tem problema, eu vou, eu quero mesmo ser presidente dessa companhia, eu falei para ele, né? E, bom, um tempo depois, eu até tinha esquecido isso, depois quando ele veio me convidar para ser o CEO da Sadia, ele lembrou disso, você não falou que você queria ser o presidente? E ele marcou, na verdade, a minha conversa. E eu fui para Concórdia. Eu fui lá tocar Concórdia. E aí veio a McKinsey e fez uma reestruturação na empresa. Transformou empresas por negócios, né? Tinha negócios in natura, negócios de marca, negócio de grãos, enfim, negócios e outros negócios que tinha a companhia. E nessa reestruturação, as fábricas deixaram de ser uma fábrica conjunta. A fábrica tinha mini fábricas dentro, porque a mesma fábrica tinha
tinha frango, a mesma fábrica tinha processados, então ficou vamos chamava de sítio, né? Um sítio fabril que tinha várias fábricas dentro, um condomínio, né? Fabril. E aí eu fui cuidar eu fui para o negócio in natura. Esse superintendente me convidou para cuidar o negócio de suínos, que era um negócio que ele tinha todos in natura. Ele tinha frango, suínos, perus e bovino. Ele tinha. Então você cuida para mim o negócio de frangos, de suínos, né? Aí eram 5 fábricas, né? Aí eu peguei as 5 fábricas. Primeira coisa, como é que eu posso melhorar esse negócio, né? O que eu faço para melhorar esse negócio aqui? Aí fui dar uma viagem para o exterior, né? Fui visitar a Dinamarca, fui visitar a Holanda, fui visitar a Inglaterra para entender esse negócio. Teve uma pessoa que trabalhava comigo que tinha feito doutorado na Dinamarca, conhecia as pessoas lá. Eu fui conhecer o Instituto Dinamarquês da Carne. E esse Instituto Dinamarquês da Carne é um instituto que as indústrias fomentam para ajudar a desenvolver as melhores práticas na indústria, né? Eu fui lá, a pessoa que cuidava do instituto tinha sido orientador do curso de doutorado desse colega que trabalhou comigo, né? Trabalhava comigo, e aí eu percebi o quanto nós tínhamos de gap com relação às melhores práticas que eles estavam tendo lá. Aí eu convidei eles para vir fazer um benchmarking, fazer um trabalho de consultoria no Brasil. Eles não faziam isso, né? Mas o Brasil não era um concorrente, e na época a gente conseguiu que eles viessem para o Brasil e eles fizeram um trabalho de benchmark, né? E nós conseguimos fazer uma evolução assim inacreditável em bem-estar animal, que melhora a qualidade da carne, e em processo de rendimento, utilização de cortes. Isso, né, vai construindo eu peguei um negócio que estava aqui embaixo, consegui levar para um outro nível. Obviamente a sua reputação vai sendo construída, né, com desafio aqui, desafio lá. E aí eu tive um outro fato assim relevante. Eu estava tocando ali o negócio, eu cuidava desse sítio de Concórdia ali, que era todas as fábricas, e ao mesmo tempo cuidava das 5 fábricas. Essa era a minha função. Eu tinha me estabelecido em Concórdia, comprado uma casa, enfim, eu estava, né, num momento que eu estava assim, Aquela zona de conforto, né? Sim, que estava bem. Eu estava bem, eu estava na mão tudo que eu fazia, eu dominava aquilo que eu fazia. Aí um dia me chamam novamente para São Paulo, fala assim, olha, o então presidente na época, o Walter Fontana, disse, olha, nós estamos com um problema, o nosso negócio de frango perde dinheiro e os acionistas estão em dúvida aqui, o que a gente faz com o negócio de frango? Se a companhia desinveste no negócio de frango ou se a companhia investe no negócio de frango, e se investe, o que faz para transformar esse negócio? E foi desse mesmo período, a Sadia saiu do bovino, porque ela fez os estudos para as várias categorias de negócio e escolheu uma pessoa para avaliar cada categoria, né? E eu fiquei com esse negócio, mas eu não conheço frango. Eu falei, eu conheço suínos, né? Eu me aprofundei nesse negócio de suínos. Eu falei, não, mas você é o melhor cara que tem aqui dentro de casa, né, para fazer isso aí. Eu falei, mas por que você não pega uma McKinsey, né? Vai aí, faz... Não, a gente quer mesmo fazer dentro de casa esse trabalho. Eu falo assim, mas você nunca fez um trabalho desse, né? Eu falo assim, você tem aí, sai do que tu está fazendo, e você monta o time que quiser, escolhe as pessoas e você tem aí 6 meses. E tinha que mudar para São Paulo. E tem 6 meses para me apresentar uma alternativa e a gente vai fazer um controle a cada mês de como é que vai, né? Então isso primeiro foi um desafio que eu não sabia nem como estruturar, como é que faz um trabalho desse que vai desde mercado consumidor, né, até ao produtor rural. Esse é um negócio... Como é que financeira? Parte financeira, como é que faz? Tomazoni, o frango nessa época na Sadia já era muito maior que o suíno. Já era muito. O desafio de olhar para frango já era uma oportunidade. Era muito maior que o suíno. Era o principal negócio já, em termos de tamanho, né? E
Pô, isso foi escolher as pessoas, também dificuldade para escolher as pessoas, porque era uma coisa muito diferente do que eu estava fazendo, né? Era uma coisa estratégica para a companhia e, ao mesmo tempo, entender os drivers de construção de valor. Sim, foi um trabalho, eu diria para você, inacreditável de dedicação de tempo, né? Do trabalho, assim. E eu montei um time, um especialista aqui, pá. Viajei para o exterior todo, fui conhecer, fui bater papo com os clientes, como é que estava, fui entender Oriente Médio, Europa, Japão, fui entender os clientes aqui no Brasil, enfim, fui conhecer. A gente fez um trabalho e ao final desse trabalho, de 6 meses, quando eu entreguei esse negócio, falei, sabe quando você tarefa cumprida, eu acho que fiz um trabalho, acho que o trabalho ficou muito acima do que eu até esperava que a gente, como time, pudesse fazer, né? Foi um trabalho de time, daí não foi a gente montou um time e todo mundo teve a mesma dedicação e o mesmo esforço, assim, para entregar o resultado, né? E entreguei, apresentei e falei, o negócio é bom, negócio de suína de frango é bom. Se você olhar, agora a companhia tem que mudar bastante o jeito que gera esse negócio, né? Devia fazer e montei um plano de ação mostrando quanto cada etapa devia ser feita e quanto poderia vir de valor de cada mudança que estava sendo feita e quanto isso poderia impactar no resultado da companhia. Então a gente podia levar a companhia que não ganhava dinheiro na atividade, numa companhia bem rentável para a atividade, no negócio bem rentável, não era uma coisa pequena. E estava bem claro o que era para fazer, né? Porque a vivência identificou. Aí eu falei, agora eu vou tirar férias, né? Vou tirar férias. Eu estava me organizando para sair de férias, recebi uma outra ligação. Puta, o que deu agora? O que deu? Não, eu vim para São Paulo novamente. Falei, não entenderam alguma coisa do projeto, fui lá, falei, não, é o seguinte, a gente quer que você vai tocar o projeto. Você toca, nós vamos separar do negócio de natura, vamos virar um negócio, esse negócio, você vai tocar esse negócio de frango. Entrega o que você falou aí que dava para fazer. Executa agora. Executa. Cancela as férias. Cancela as férias e vem para cá, é uma emergência, a gente tem que virar esse negócio. E aí, eu fui fazer, aí montei um outro time, que daí as competências eram diferentes, montar uma pessoa para isso, para a área internacional. E aí esse negócio cuidava da área internacional. Esse período, meu inglês era ainda não é bom, mas imagina quanto era nessa época, né, de que eu estava fazendo esse trabalho. Enfim, tinha que cuidar do mercado internacional, tinha que mexer no mercado interno, montei um time e o negócio foi, sim, o mercado ajudou também, né? E nós entregamos mais do que falamos que o projeto podia entregar, assim, muito rapidamente. Tanto que, passado um ano, deram também um negócio de peru. Incorporaram no negócio, chamaram negócio de frango, chamaram negócio de aves. Incorporaram o peru para a gente fazer um negócio do peru. E aí, esse negócio, assim, eu vou para vocês, estava indo muito bem. Né? E um determinado tempo, aí eu não sei exatamente o período que foi isso, o presidente me chamou e falou, o negócio é o seguinte, nós vamos terminar os negócios. Vai terminar os negócios, né? Tá tendo tão bem, não, ele falou, que nós estamos com o risco de desalinhar estrategicamente a companhia. Os acionistas agora, os conselheiros, querem só investir em frango e não estão querendo investir em industrializados, em marca, porque o frango estava com resultados muito maior que o outro negócio, que era o negócio de marcas da companhia, né? Então a gente vai ter que... É melhor acabar com os negócios do que desalinhar. Aí nós vamos reorganizar. E veio um trabalho feito pela Accenture, que estruturou por processos. Tem um processo de gerar demanda, um processo de atender demanda e um processo de administrar a empresa. E aí me deram para mim o processo de gerar demanda, que é marketing, vendas e logística, né? E aí eu fui ser o diretor, aí chamava diretor. Quase diretor comercial. Exatamente. Sim. Mas aí tudo consolidava, não consolidava no negócio, né? Consolidava no presidente, né? E aí
aí foi um trabalho que eu fui... Aí eu tive outro desafio, porque marca, valor agregado, não era até então o que eu fazia também, né? Aí eu fui entender marketing, fui entender vendas, como é que era os processos todos de venda, marketing, e a companhia naquele momento sofria uma erosão de market share, né? As marcas, então, precisava revitalizar a companhia. Então, não era uma coisa simplesmente de chegar lá, pegar e sim, era um negócio de transformar aquilo, né? Mais um, né? Era o terceiro turnaround aí que trabalhava. Então, era para transformar esse negócio. E aí, sim, eu acho que foi um trabalho que é mais lento para aparecer os resultados, mas os resultados começaram a aparecer e a gente começou a melhorar os resultados, ganhar market share, melhorar resultados operacionais, enfim. E aí teve um momento que a companhia decidiu que os acionistas iam deixar de tocarem a empresa, né? E profissionalizar a gestão. Foram para o conselho e aí fizeram um processo de escolha de sucessor. Eu não tinha realmente expectativa, porque eles estavam em processo aberto e o mercado falava, fulano de tal, né? Todos os nomes, eram todos novos, a mídia falava de nomes, eram todos nomes externos, né? Que a companhia buscava trazer, né? Pessoas que já com uma história de tocar a empresa, né? Com experiência de CEOs de empresas, enfim. E aí eu fiquei surpreso quando chegaram e me convidaram para ser o CEO da companhia, né? Então você entrou como estagiário e depois chegou até CEO. Você realmente planejava isso desde o começo? Tinha essa vontade de se tornar o CEO da companhia? Ou não? Você foi pegando todos esses desafios que te deram e entregou resultados sem muito pensar no próximo passo? Na verdade, foi isso, Fernando. Eu fui pegando os desafios e fazendo melhor cada um deles, né? Fazendo com a certeza de que, né, entregar o que era possível entregar de melhor, e as coisas foram acontecendo, né? Não foi uma carreira planejada, eu quero ser o CEO da companhia. Foi, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero fazer bem feito cada etapa que eu pegar, eu quero fazer o melhor. Foi isso. Então, assim, eu fui moldando a minha carreira com base em desafio. Por isso que até hoje eu falo assim, não tem nada melhor para desenvolver alguém do que dar um desafio, porque ele não sabe como fazer, né? Ele vai ter que buscar. Então, melhor do que, vou mandar o cara fazer um curso, uma imersão. Claro que ajuda, claro que abre a cabeça, mas mais do que aquilo fazer dar um desafio que o cara não sabe como resolver, que daí aquilo que ele vai aprender, ou não sei o quê, vai ser diretamente aplicado. Eu li um livro de noite para tentar aplicar de manhã algumas ideias, porque era assim que a necessidade era muito grande, né? E aí você ficou na Sadia como CEO até quando? Fiquei até 2009. Aí quando teve um negócio com a Perdigão, aí eu saí da companhia. E tem um fato que eu lembro bastante. Nós tínhamos um programa na Sadia que chamava-se 15+, EBITDA 15+, né? Que era um processo de crescimento de margem de EBITDA todo ano. E nós estávamos indo lá, nós estávamos no caminho de chegar lá, e aconteceu a história que vocês sabem que aconteceu com os derivativos e que não estavam ligados à diretoria executiva. E aí a questão que vem do meu aprendizado, de como às vezes você, por vaidades, você não faz a estrutura certa, a melhor estrutura que tem que ser, porque quer acomodar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, acaba não tomando as decisões, né? Mas enfim, aí nesse processo todo eu lembro que eu falei, poxa, né? Quando deu o processo de Sadia e Perdigão, falei, poxa, são duas culturas muito diferentes, né? O desafio cultural, porque quando eu assumi como CEO da Sadia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi resgatar os valores culturais que eram lá do fundador, dos caras que tocaram o negócio. Eu fui lá, fizemos todo um trabalho cultural,
resgatar e colocar algumas coisas que eram necessárias, novas, né, de desafio, né? E a gente fez um trabalho nesse período de 2 anos de tratar de cultura, né, de cuidar das pessoas, de desafiar, de mindset, um trabalho grande que nós tínhamos feito, todo de reforçar o time culturalmente, né, de se organizar e como é que nós ia vencer, porque na verdade era isso. E aí, quando deu esse assunto, eu falei, puxa, tem um desafio cultural tremendo, porque as empresas são diferentes. E aí, na conversa com os gestores na época, eu lembro que falaram, não, as empresas são muito iguais, né? As culturas são muito iguais, né? Mas era uma análise seguramente, né? Muito superficial do que era a cultura de uma empresa e do que era a cultura de outra empresa, né? Então, aí eu saí em 2009. Isso já foi direto para a Seara, JBS, não? Não, fui para Bung. Eu saí, foram outras coisas que a gente vai aprendendo na vida que não deve cometer, né? Eu saí numa sexta e comecei numa segunda. Não pode ser fazer um negócio desse, né? Não, que eu tinha planejado, assim, não, mas os caras estavam fazendo budget e queriam que eu participasse do budget, e não, você tem que estar aqui, você tem que estar. E, sabe, eu não me dei espaço de tempo, nem para mim, nem para minha família. Saí de um banco e sentei no outro banco, na outra cadeira e saí no pilotando. Aí que não pode tirar férias, não pode fazer nada, porque depois que tu senta na cadeira, né? Você tem que... Aí eu fui para Bung, fui com um projeto lá que era inicialmente para substituir o Sérgio Valdres, que era o CEO, queria se aposentar. E tínhamos feito um processo de sucessão lá, que eu ia ficar um tempo aprendendo, ia trabalhar a questão de food ingredients, que chamavam, tinha as margarinas, maioneses, óleos, né, farinhas, toda a parte de farinhas. E aí fiquei lá, fui para Gaspar, fui morar em Gaspar, né? Fui morar em Blumenau, que é vizinho de Gaspar ali, fiquei morando ali. E aí a Bung entra no negócio de etanol, já tinha uma planta, mas aí comprou a Moema, aí, pô, o negócio já ficou grande com a compra da Moema, né? E aí resolveu vender a parte de fertilizantes, reestruturar. E aí mudou todo aquele plano que inicialmente tinha, mudou o plano, né? Mudou o plano porque o plano ficou diferente, né? O foco que tinha de relações governamentais era bem diferente do que era antes, quando você trabalha com energia, né? E aí eu lembro de uma conversa com o Alberto Weiser, que era o Global CEO, e o Pedro Parente assumiu como CEO aqui no Brasil. Falei, não, vamos construir um negócio de marcas no Brasil, né? Vamos ver. Aí, mas assim, o que eu acho que interessante que foi na Bung, Fernando e Léo, é que era um negócio bem diferente, né? Farinha, né? E eu cheguei lá na Bung e fui lá para... Como é que esse negócio eu lembrava que dava uma margem de EBITDA? Falei, mas isso aqui é bom, é ruim essa margem que dá aqui, né? Não sei, né? Não é do meu negócio eu entendo o que é uma margem boa, a margem ruim. Aí eu preciso descobrir quanto é que é essa margem. Comecei, não tem muito o negócio de farinha que publica, né? Tem M. Dias Branco, mas aí tem biscoito, tem outras coisas. Mas farinha, né, que tinha. Margarina, eu sabia quanto é que era margarina, sabia que estava muito abaixo do potencial que podia fazer de margarina. E aí eu fui começar a conversar com o mercado para entender quanto é que esses moinhos faziam, no final das contas. Deu uma conversa, qual é que era mais ou menos, fala com um, fala com o outro, para tentar entender, né? Não para ver números, mas para saber percepção de quanto é que esse negócio. E eu percebi que o resultado da Bung era metade do que essas empresas, esses pequenos faziam. Eu falei, pô, o que a gente faz aqui para mudar esse negócio, né? E aí que eu fiz, resolvi trazer a Biller, que é a empresa mundial de fabricações, moinhos, né? Fazer um benchmark. Eu achei que toda a diferença tivesse na operação, né?
E mesmo fazendo esse benchmark mundial, a gente viu que ali recuperava 30% da diferença daquele tamanho de gap que era. E aí vamos ver, aí negócio, outro 30% era mix, né? Porque o cara acha que o grão de farinha faz uma farinha não para fazer muito tipo de farinha, né? E o outro negócio era price. A gente fez uma mudança nesse processo, fazer um processo 15, chamamos lá 15 mais, né? E mudamos o resultado da Bunge, assim, duplicamos na época. Quando eu estava chegando lá, estava quase lá, e depois que eu saí, o pessoal me falou, passamos um pouco que era o projeto. Então, aquilo me mostrou que o que funcionava no negócio de proteína animal, funcionava no outro negócio também. E o segredo está no estudo de benchmark, então, pelo jeito. E no 15 mais, né? Não, o segredo está em você ter uma ambição grande, né? De desafiar, de botar... Subir a barra. Sair daquele status quo, né? Desafiar o status quo. Não acreditar que aquilo que está ali, né? Sim. Isso, e aí depois, quando veio a Seara, né? E a Seara você entrou em... Não. Aí eles queriam construir um negócio de marca, sabe? Sim. De marca, pai. Puxa, construir um negócio de marca aqui, né? Falei, então, nós temos que fazer alguma coisa. Tentei montar um negócio de se unir com o M. Dias Branco, né? Porque só tinha... Construí todo um trabalho com o seu Ives lá, visitamos as fábricas, enfim, montei uma ideia que, né? Acho que era muito legal, né? Mas aí o conselho da Bunge não aprovou porque queria o controle, e aí era um outro projeto, né? E aí eu falei, sabe, aqui uma empresa de commodity, montar um negócio de marcas é uma outra cabeça. E aí eu já tinha várias vezes conversado com Wesley e com Joese, que tinham me convidado outras vezes para vir para a companhia. Até o Wesley tinha me convidado para ser conselheiro da Pilgrims, e a Bunge vetou que eu participasse, né, do conselho da Pilgrims. Enfim, a gente já tinha uma conversa. Aí a JBS estava querendo crescer desse negócio de frangos e tinha acabado, pouco tempo tinha comprado a Bunge, tinha comprado o negócio da Dua, que tinha alugado a Dua aqui no Brasil. Aí em 2013 eu me juntei a JBS para cuidar do negócio eu era presidente global do negócio de aves. E naquela época, eu lembro, eu cobria a JBS na época, eu lembro que o mercado tinha dois questionamentos grandes, né? Se a diversificação ia funcionar, né? Porque as empresas eram muito... Assim, até então, não existia uma empresa diversificada de proteínas. Você tinha as empresas de frangos, suínos e as empresas de bovinos totalmente separadas, né? Então, tinha muito esse questionamento se algum dia funcionaria a diversificação e em relação à própria Seara, né? Se o projeto da Seara daria certo, se conseguiria, né, competir de frente a frente com a BRF, enfim, se pegou a Seara num momento que também não estava, né, ali nos melhores ventos ainda. Então, assim, na verdade, a Seara o negócio saiu lá em julho de 2013, eu estava desde janeiro de 2013 na JBS tocando negócio de aves, e nós estávamos com a ideia de processados também, de entender que a JBS já tinha suínos lá nos Estados Unidos, de entender como é que a gente podia, né, fazer alguma coisa aqui no Brasil, né? Estava naquele momento que o CADE estava aprovando o negócio da fusão Sadia e Perdigão. Vai abrir oportunidade aqui para um segundo play. Um segundo, né? Nós já estava com essa cabeça. Já estávamos com essa cabeça que isso podia abrir essa oportunidade para um segundo, né? Enfim. E aí apareceu o negócio da Seara, né? Que no momento da Seara, a Seara, quando ela chegou para nós, ela perdia dinheiro, estava com EBITDA negativa. Tá? Ela tinha um negócio no mercado que precisaria 1,5 bilhão para relocar o footprint, porque o footprint dela era para poder competir. E eu lembro que, assim que a gente assumiu, tinha 3 consultorias na Seara. Tinha uma consultoria estratégica, uma de footprint
e uma de custo, né? E eu lembro que eles apresentaram e era isso, então, né, o que tinha para fazer. E eu falei, não, gente, a gente vai fazer aqui, vai focar diferente, vamos para um caminho, né, que pode ser que lá na frente converja pelo que vocês estão falando aqui, mas nós vamos fazer o simples aqui, bem feito, né, o basiquinho aqui, bem feitinho, sem fazer nada de nada, vamos focar. E aí, sim, acho que a Seara foi você participou, nós íamos abrir capital, né, da JBS Foods, e eu lembro que a gente prometia lá que ia o crescimento do EBITDA, não sei o quê, sim, o mercado não acreditou. Ninguém acreditava. Você não acreditou, acho que ninguém acreditou. Não, é verdade, porque é muito pouco. Era muito ousado. E muito pouco tempo. Era muito pouco tempo. 3 meses nós viramos o resultado. 3 meses nós viramos o resultado. Era difícil explicar para os investidores o que nós tínhamos feito quando você mostrava os gráficos, o que vocês fizeram, né? Exato. E foi assim, um negócio assim, que provou que time faz a diferença, sabe? A gente conseguiu montar um time extraordinário, foi um trabalho de time. Eu estava lá na liderança, assim, mas na verdade, sim, é um trabalho de time, né? É um trabalho, cada um pegando, criando eu falo assim, criando um contrato emocional, porque todo mundo tem um contrato de trabalho, né? Que formaliza as relações entre a empresa e o indivíduo, né? Mas tem um contrato emocional que o indivíduo faz com a empresa. E ele é voluntário, né? A empresa não tem... A empresa, a única coisa que pode fazer é criar as condições para que esse contrato se efetive. E ele também... Você nunca sabe se ele está ali ou não está, porque ele está hoje, amanhã pode não estar. Se você quebra de uma causa pétrea ali, daquela confiança, né? E o cara se sentir importante, se sentir parte, quebra e aí, pô, você não tem aquela energia transformadora que faz a companhia, que move as coisas, que transforma qualquer coisa que esteja na frente. E a Seara a gente conseguiu fazer isso, a gente construiu um time. Vocês conseguiram trazer muita gente boa, né? Acho que desse processo de fusão da BRF. Então, acho que isso favoreceu bastante o nosso trabalho. Estavam num processo de fusão, porque tinha sido aprovado pelo CAD e estavam... Tem certeza na companhia. Não, e separando de duas equipes de venda, eles iam formar uma. Então, assim, tinha pessoas sendo... né? Pessoas sendo dispensadas, né? E aí tinha uma facilidade. Eu conhecia, né, pelo menos os caras da Sadia muito bem. Eu fiquei 27 anos na Sadia. Então, assim, comecei lá como trainee. Então, vocês podem imaginar quanto você conhece. E eu sempre envolvendo com a operação. Eu nunca fui um cara, sabe? Eu fui um cara... Atingível, né? Que vivia a operação, né, do meio. Então, eu sabia quem era o cara de agropecuária, quem era o cara de... Eu conhecia as pessoas, né? E você sabe que... Eu ajudou a fazer a seleção das pessoas para trazer. Uma coisa que eu nunca te falei, mas toda visita que eu fazia, fosse uma rota comercial com o time da JBS, ou fosse, né, visitar uma fábrica, sempre que eu conversava com as pessoas, tinha muita gente ex-Sadia, né? Eles falavam, veio da Sadia, eu falava, por que você veio? Pelo Tomazoni. Todo mundo falava assim, não, o Tomazoni me convidou, ele me chamou para o projeto aqui, então, de fato... Esse conhecimento das pessoas ajudou bastante nesse processo, né? E as pessoas confiavam muito em você, assim. Eu lembro que todo mundo falava, sou ex-Sadia, vim de tal lugar e vim pelo Tomazoni, vim para acreditar aqui no projeto. Foi muito bacana. Legal, eu não sabia, você nunca tinha me falado isso, mas eu sempre tive uma relação muito próxima, de confiança com as pessoas, e eu tenho até hoje. Eu não consigo trabalhar com alguém que eu não confio, e eu acho que vice-versa. Então, assim, transparente e humildade, né? Ninguém sabe tudo, as pessoas que juntos, né, conseguem fazer. E eu acho que a gente conseguiu, sim. Eu lembro que o modelo JBS favoreceu também, tá? Muito, sabe? Eu acho assim, a gente trouxe as pessoas, e o modelo JBS é um modelo focado em gente, né? É um modelo de gente. A gente pode até falar, eu até vou falar um pouquinho. O que seria o modelo? Vou falar. Dá muita autonomia para as pessoas. Muita autonomia. Primeiro começa a dar autonomia. Dá autonomia para os negócios, né? Então, assim, o cara que
eu tinha muita autonomia para tocar a Seara. Eu lembro que das discussões com o Wesley, ele falou assim, tanto que teve até um negócio bem legal, assim, que eu falo legal, que mostra o nível da autonomia, né? A gente conversou antes de comprar, ele fez essa negociação, ele cuidou de todo o processo negocial, né? E assim, só trocava ideia, eu não participei da negociação ali, de precificação, não, né? Nós não vimos fábrica nenhuma, né? Enfim, eu lembro para ele, falei, Wesley, esse negócio eu não sei, eu não conheço as fábricas, né? Mas esse nível de EBITDA, eu falei, isso aí pode comprar que a gente entrega, eu disse para ele, né? E falamos lá, fazendo na hora que nós estávamos precificando isso aí, eu falei, não interessa a tecnologia, aí nós damos conta de fazer. Eu sei que a empresa não faz, mas né, pode ter segurança que isso aí a gente entrega, né? E aí, quando ele comprou, era, sei lá, que horas da manhã, não tinha WhatsApp, não era muito. Ele me mandou uma mensagem, falou assim, é tua, né? Ele tinha fechado o negócio. Foi com esse negócio. Ele esteve perto, a gente usou a sinergia da JBS, da área administrativa, o apoio total do time, né? Mas a autonomia que a JBS dá, e hoje é uma das fortalezas. Por que nós operamos bem em todos os lugares do mundo hoje? Com a mesma eficiência, com negócios tão diferentes. Às vezes alguns me perguntam, e eu me pergunto, o que é que a gente consegue lá na Austrália, lá na Europa, lá na Itália, vamos na Inglaterra, vamos na França. Nós operamos com o mesmo nível de eficiência, sim, sem criar nenhum conflito cultural, absolutamente nada. A gente vai lá, opera bem. E por quê? Vocês operam com pessoas locais ou vocês sempre mandam algum brasileiro? Não, a gente opera com assim, não tem mandar brasileiro assim. Acaba que vai brasileiro, sim, porque convivem perto de você, você conhece, e aí é muito mais até pelo nível de confiança que você tem. Mas assim, quem toca na Austrália é um australiano. Nem é australiano, é da Nova Zelândia, é um Kiwi, está ali do lado, certo? Mas sim, quem toca o negócio de bovino lá, um australiano abaixo dele, né? Assim, a gente não tem isso, né? Nos Estados Unidos, né? Enfim, tem brasileiros, né? Mas não é que porque tem que ser brasileiro, nós não temos isso. Aliás, quando a gente compra uma empresa, a gente quer aprender com o que a empresa faz. A principal coisa, não, porque o cara tem coisas que mesmo que no final a companhia foi vendida porque não operava direito, porque tem coisas para aprender com o processo de operar direito. Então assim, essa questão de dar autonomia, os negócios não são independentes. Eles são autônomos, mas não independentes. Essa autonomia, ela chega até qual nível? Assim, se a gente olhar para o lado da fábrica, a fábrica consegue escolher os mercados que ela vai atender, ou isso é uma decisão mais concentrada? Não, a autonomia ela fica muito mais focada no negócio. Então, a Seara tem autonomia para tocar o negócio. Enquanto ele está performando melhor que o concorrente, ele vai ter autonomia. Se ele começa a performar mal, a gente começa a entrar mais no negócio, entendeu? Porque assim, nós quando o negócio não vai bem, né, não contrata vamos contratar uma consultoria para ajudar no negócio. Não, a gente acha que não está com a pessoa certa. Porque se a gente está com a pessoa certa, a pessoa está sabendo o que é para fazer, não é alguém que vem de fora para dizer. Então, assim, as pessoas têm autonomia e têm esse incentivo de que nós queremos operar melhor que a concorrência. Então, assim... E elas são medidas... Como vocês medem as pessoas? É pelo EBITDA gerado por aquele negócio? Ou são outras métricas, outros KPIs aqui? É tudo muito simples, Fernando. A JBS é uma empresa que, inclusive, simplicidade é parte do valor. Então, assim, quando a gente fala aqui se uma pessoa começa a demandar muito trabalho de supervisão, porque não é a pessoa certa, né? Porque a gente precisa ter gente que seja autônomo. Por isso a nossa área corporativa é muito enxuta, né? Porque a gente transfere para as pontas. Aí, várias métricas. O EBIT é uma métrica importante nossa, o EBITDA é uma métrica importante, né? O EBIT é talvez o mais importante que a gente
que a gente olha, né, para o PBT, né, que a gente fala, o EBIT, depende do... Mas o EBIT é o principal lógico. E aí, como é que a gente faz isso? A gente compara, a gente tem uma coisa de incentivo, porque tem que outro negócio que eu acredito, eu aprendi com a JBS, é o grande alinhamento entre o capital e o trabalho. Se o negócio vai bem, todo mundo tem que ir bem. Se o negócio vai mal, todo mundo tem que ter o mesmo sacrifício com as coisas que estão acontecendo. E aí, a remuneração que a gente faz, tem uma remuneração de curto prazo e tem uma remuneração de longo prazo. A remuneração de longo prazo é tudo baseado na performance relativa. Com o peer que a gente elege, relativa aos concorrentes externos. O longo prazo. Então, porque se os negócios têm ciclos, né? Ganhar dinheiro, perder dinheiro, se tu tá nesse negócio, é parte, né? O que você tem que é perder menos dinheiro quando o negócio está ruim e ganhar mais quando o negócio está bom. É tão simples quanto isso, né? Então, e aí o curto prazo é uma outra coisa importante, que tinha sempre a questão de uma negociação. Tem o budget, né? O orçamento do ano. Então, assim, se você atrela o curto prazo ao orçamento, o pessoal faz um orçamento, vai negociar. É uma negociação, eu tenho que baixar o orçamento, porque eu estou discutindo a minha meta aqui. Nós desvinculamos do orçamento, então o curto prazo não está vinculado ao orçamento. Está vinculado na expectativa que a direção tem daquele negócio para aquele ano. E nós discutimos, não é... Mas então, assim, o que acontece com nossos budgets? São tudo puxado, porque o cara sabe que se ele fizer um budget puxado, ele pode ganhar muito mais, porque depois a meta vem para a base, ele já está com metas. Então, assim, acabou aquela história do cara botar, como a gente fala, na manga. Não, ele coloca tudo que ele acha que é possível aí no orçamento. Então, o orçamento, às vezes, é para dar 1,5, 2 vezes até o que é o target de curto, do que é o bônus de curto prazo. Então, essa é uma maneira de incentivar e dizer assim, gente, mindset, tanto que a missão fala em ser o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. E você assumiu a JBS em 2018, né, num momento difícil também para a companhia, e você focou muito no começo, eu lembro, falando da agenda de governança e também da agenda de sustentabilidade, né? Então, se pudesse contar para a gente como é que evoluíram esses 2 pilares aí nos últimos 5 anos, o que você vê para frente nesses 2 pilares muito importantes aí da agenda ESG? Seguramente é um desafio, né? Você assumir uma companhia bem sucedida, né? E gerenciada pelos fundadores, né? Então, o principal desafio é manter a cultura, na verdade, de todos. Vamos manter a cultura, uma cultura... Eu estava bastante familiarizado com a cultura, ajudei a fazer parte dessa questão cultural. Aliás, fazendo um parênteses aqui, quando a gente comprou a Seara, eu lembro que eu fui visitar todas as fábricas, né? E eu pedia para os caras, assim, como é que vocês fazem? Era da Ceval, aí foi comprado pela Bunge, aí a Bunge vendeu para a Cargill vendeu para a Marfrig, né? E agora vocês estão... Quem são vocês? Como é que vocês lidam com essa mudança aqui, né? Aí o pessoal fala, não, nossa cultura é forte. Eu falei, então, aí eu descobri uma das razões para a gente acelerar. Eu falei, não, gente, se a cultura é forte e está mostrando que esse jeito de fazer não dá certo, porque todo mundo vendeu porque não ia bem, não é que ia bem, né? Não foi... Falei, então nós temos que fazer uma mudança cultural, é a principal missão que eu tenho aqui, é promover, falamos de ter gente, mas uma mudança cultural de como fazer as coisas, né? De como se organizar para vencer. Aí que a gente fez um trabalho que era para começar, eu falei para o Wesley, a principal coisa que eu preciso fazer aqui é cultural. Aí vamos fazer movimentos, eventos, vamos começar a escrever. Ele falou, não, vamos fazer para toda a JBS, eu acho que isso é... E aí nós pegamos os valores, revisamos os valores, escrevemos o que cada valor significa, né?
colocamos alguma coisa como, por exemplo, humildade como valor. Era uma coisa vivida, mas não estava escrito ali, né? E escrevemos as crenças, o que nós acreditamos e o que nós não acreditamos, para deixar tão claro, tão evidente o que a gente quer. Então, que hoje a gente é um baluarte, eu digo assim, que a gente faz a cultura. Mas na Seara foi, sim. Então, assim, quando eu assumi, a principal coisa que eu tenho que manter aqui dentro é a cultura da companhia, é como a empresa faz negócio, como a empresa opera. Então, assim, isso foi um trabalho grande de manter as pessoas, né? Porque você tem que manter as pessoas, né? Ter as melhores pessoas. O nosso negócio não funciona se não tiver as melhores pessoas no nosso modelo de negócio. Ele não funciona, sabe? Não, porque ele tem uma plataforma diversificada, não dá para comandar centralizado o negócio. Tem que ter gente com autonomia tocando. O nosso negócio exige esse modelo de ter gente como centro. Então, esses foram, assim, e aí a estrutura, como é que você distribui poder, né, e autonomia e autoridade, não é só um grupo de caixinhas, né, na verdade, sim, olhar a pessoa que você tem e organizar aquela estrutura para que tenha um fit com aquilo lá, para que a pessoa possa entregar. E aí, nós colocamos outras coisas. A parte reputacional foi um negócio importante, que você falou de governança, então a gente tratou bastante dessa questão de governança. Eu acho que a gente fez um trabalho grande de reforçar o que tinha, não é que a companhia não tinha, a companhia tinha. Reforçar questões de compliance, de fazer todo um trabalho que a gente fez, né, e criou uma área, reforçou uma área grande de compliance, reforçou a área, fez toda uma questão. Você vê que o nosso board hoje da JBS tem muito mais independentes, né? Só tem 2 representando realmente a família que controla, né, o negócio. Então, assim, reforçou a governança da companhia e nós tratamos dessa questão de sustentabilidade. Essa questão de sustentabilidade, ela é uma questão relevante, importante, e nós, por sermos a maior indústria de alimentos global, a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que ser um agente indutor para acelerar essa proposta. Por isso, essa nossa decisão de ser net zero, ela foi uma decisão que influencia toda a cadeia, porque pega escopo 1, pega escopo 2, escopo 3. Então, assim, quem trabalha conosco, de alguma forma, ou com quem nós trabalhamos, de alguma forma, tem que estar nesse mesmo movimento. Então, você consegue influenciar, né, grandes cadeias, né, e grandes mercados. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou, de ser net zero 2040. É agressivo isso, mas é do tamanho da emergência que a gente está vivendo, né? Que é essa questão das mudanças climáticas, né? Então, foi uma decisão difícil da gente tomar, porque era mais confortável botar lá para frente, né? Do que botar aqui no curto prazo. Então, até um comentário que você fez recentemente, que a gente discute a questão de ESG como um fator até detrator em alguns casos, né? Que pesa negativamente para algumas empresas. Mas você fez um comentário interessante, que você enxerga que na parte de sustentabilidade, na parte de meio ambiente, o Brasil em algum momento vai agregar valor à questão de meio ambiente, né? Então, que a própria JBS no Brasil, que às vezes tem essa leitura de que pode pesar no múltiplo o fato de ter essa exposição, que isso em algum momento vai ser um ponto favorável na tese de vocês. Acho que é uma percepção bastante diferente do que a gente vê no mercado. Não, assim, primeiro, eu acredito, a empresa acredita que ser mais sustentável vai tornar a companhia mais competitiva. Então, isso é base do que nós acreditamos. Porque o primeiro movimento é reduzir desperdícios, né? Então, você usa o recurso da natureza para transformar em produto, você tem que ser mais eficiente na transformação. Se você for mais eficiente na transformação, você vai ser mais competitivo. Você vai reduzir. A outra questão, tenta reduzir ao máximo que dá o seu desperdício. Bom, se ainda sobrou alguma coisa, faça negócio da economia circular. Então, nós começamos a investir em biodiesel, usando parte da gordura, investimos em produção de sabonetes, usando parte da gordura, a parte de fertilizantes, biofertilizantes, a parte de colágenos, né? A parte de peptídeos. Então, nós estamos criando uma indústria ao lado, e cada uma dessas indústrias tem que ser
tem que ter um business case e ganhar dinheiro, não é porque a gente está colocando. Nós estamos construindo um grupo de empresas paralelas dentro do que usa os resíduos da nossa indústria como matéria-prima para um outro produto. Então, ao final, nós vamos ser mais competitivos. Esse é um ponto. A outra questão ambiental, eu acredito que o Brasil é um dos únicos países do mundo que pode produzir mais e de maneira mais sustentável. Nós não precisamos abrir mais áreas. Se nós começar a recuperar pastagem degradada, se nós usar a integração lavoura, pecuária, floresta, você pode produzir 40% a mais na mesma área, né? Quer dizer, o Brasil é o grande parceiro para qualquer país que está pensando em segurança alimentar, né? E então, assim, ao invés de nós estarmos falando toda essa percepção de desmatamento na Amazônia, que nós temos um desafio de desmatamento, porque 95% do desmatamento é ilegal no Brasil. Então nós temos um desafio, assim, em que você hoje não tem informações suficientes, necessárias, para poder garantir que a sua cadeia, por exemplo, que não é só a sua cadeia, mas garantir a sua cadeia, pelo menos, que não está livre, porque nós controlamos só o fornecedor primário, nós não temos informação. Por isso a gente construiu uma plataforma de blockchain para ir buscar as informações sem ferir a lei da proteção de dados. Só que tem que ser voluntária, tem que ser um trabalho de convencer as pessoas a colocar dentro. Aí nós botamos escritórios verdes. O que é o escritório verde? Nós temos 18 escritórios verdes, que é criar um escritório para ajudar aquele que não está legal hoje, tem algum problema, ajudá-los a entrar pela legalidade, né? Não é só expulsar ele da sua base de fornecedores. Exatamente. Porque se você expulsar, você não está resolvendo o problema do meio ambiente, porque ele vai estar ali. O que nós temos que fazer é integrar, todo mundo, transformar a companhia inteira, o sistema como um todo. A cadeia inteira. Porque é isso que tem que fazer. E aí tem que se unir, não é um trabalho de uma empresa, é o trabalho de todo mundo, né? É o trabalho de a gente apoiar aos produtores para fazer essa mudança. Porque o produtor está ali, ele precisa de dinheiro para fazer a parte do negócio. Nós temos que ajudar assistência técnica e assistência financeira de maneira que eles possam fazer. Tanto que nesses escritórios verdes, nós trouxemos alguns bancos que já estão ajudando, que o cara precisa fazer um investimento, está lá ajudando, financiando para que o cara possa fazer essa transição. Acho que esse é o caminho. Do ponto de vista comercial, você já sente diferença também? Assim, desse reconhecimento do Brasil ou ainda é um caminho, né? Eu acho que hoje é ao contrário. Hoje o Brasil tem o desafio ao contrário. Então, o que o Léo falou é o que eu enxergo na frente. O que eu vejo hoje é que a percepção de que o Brasil tem, que é de desmatamento, ela é um vamos dizer assim, um empecilho até. Então, assim, pensa o seguinte: uma legislação europeia fala para o cara lá o seguinte: você tem que cuidar da sua cadeia inteira. Se algum elo da sua cadeia deu algum desmate, você é responsabilizado. Aí pensa o seguinte: eu estou lá com um CEO de um supermercado na Inglaterra, que eu estou falando de um negócio real, eu tive. Ele falou: eu contei toda a história que estamos fazendo, mostrei. Extraordinário, ele falou. Ele ficou impressionado com o que está fazendo. Falou assim: mas você me entende assim? Ele falou assim: mas por que eu fazer negócio com vocês tem risco? Ele falou assim, né? Porque vocês não controlam aqui, você falou que não controla a cadeia inteira aqui. Então, assim, isso deixa de... Ele não deixa de fazer um negócio, mas assim, não explora o potencial que a gente tem ainda, que no momento que a gente conseguir trocar essa percepção, porque tem muito de percepção, né? A gente vai... Eu acho que é aí que vai ser o Brasil ser reconhecido como um potencial, né, de produção adicional, porque o mundo precisa de proteína, né, e que vai produzir da maneira sustentável. Legal. E quando a gente pensa nessa estratégia de diversificação da JBS, né, vocês começaram com bovino, agregaram frangos e suínos e processados, enfim, vem fazendo um trabalho em outras proteínas também. Queria ouvir sobre a história do salmão, né, da piscicultura.
e também fora das proteínas, né? As proteínas, enfim, baseados em as proteínas vegetais, enfim. Então eu queria entender um pouquinho das avenidas de crescimento daqui para frente da companhia, assim, principalmente pensando do lado de produto e menos geografia, por enquanto. Então, até antes eu não respondi por completo dos desafios, né? Então, assim, um dos desafios que eu falei de gente, de manter a cultura, né? De manter a excelência operacional, de operar com a excelência que a gente opera. Outro desafio que nós tínhamos era de alongamento eu falei do reputacional, né? E outro era de alongamento da nossa dívida, né? Mudança do perfil que nós tínhamos de curto prazo para longo prazo. Então, assim, acho que a gente aproveitou um período certo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei foi contratar o Guilherme Cavalcanti como CFO. Então, para liderar esse processo todo de liability management. Que foi muito bem feito. Que, sim, hoje você vê o seguinte, nós não temos nenhum... Você olha a nossa... passa pelos ciclos, mas olha o nosso perfil de dívida. Nós não temos nenhum compromisso, né, significativo, importante até 2027. Então, assim, a gente se preparou para que ciclos possam acontecer, né? Tanto é que a empresa começou a pagar dividendos, né? Sem dúvida. Robustos. Então, assim, eu acho que esse trabalho foi super bem feito, né? Pelo Guilherme, pela turma, pela empresa como um todo, né? E a outra questão é o crescimento da companhia, né? Uma companhia que quando abriu o capital em 2007 faturava 14 bilhões, hoje fatura 374, né? Então você vê que você manter o nível de crescimento da companhia precisa encontrar avenidas de crescimento. Então, nós temos um trabalho que nós estamos fazendo desde 2013, que é um trabalho de valor agregado de marca. Aí, quando eu falo valor agregado de marca, eu não quero só dizer o produto que tem elaborado assim. Ele pode ser, por exemplo, um produto como o 1953 que a Friboi lançou, que é uma carne diferenciada, que é uma carne certificada, ou uma linha de suínos agora que a gente fez todo um trabalho da Seara Gourmet de suínos. O açougue nota 10, né? Eu estou falando de construir valor de uma maneira já... E marcas, né? Tanto que nós queremos ter até 2025 10 marcas com mais de 1 bilhão de faturamento. Se você juntar tudo junto que nós temos hoje, a gente tem faturamento maior do que muita companhia aí de processado. Só que não é o jeito que a gente gerencia, né? Então, esse foi um caminho, nós continuar investindo nisso. Só que e como é que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso fazendo greenfields. E comprando pequenas empresas. Porque os múltiplos e as margens estão muito altas. Se você traz para dentro da empresa, você não cria valor, tá? Mas vai ter um momento, né, que a gente acredita que pode fazer aquisições, né, transformacionais nesse setor e acelerar mais esse negócio, esse crescimento de marca e valor agregado dentro da companhia. Então, essa é uma avenida de crescimento da companhia. A outra é você crescer em outro tipo de proteína. E aí a gente escolheu crescer em aquicultura, né? E aí veio o negócio do salmão. E por quê? A razão é muito simples, né? Assim, o seafoods, né, como chama, é a proteína mais consumida no mundo per capita. É a que tem a taxa de crescimento maior e que quando você olha a cadeia de suprimento, você vê que a cadeia de suprimento que hoje mais ou menos mais que 50% vem de pesca, eu vou chamar aqui pesca natural, rios, mares, né? E a outra vem já de fazendas, né? Então, essa de pesca natural, como eu estou chamando aqui, ela vai diminuir. Por quê? Estão diminuindo porque tem restrições por causa de problemas ambientais ou por problemas de redução, enfim, de cardumes e outras coisas mais, né? Então, como é que a gente vai suprir globalmente uma demanda maior? Vai vir por fazendas. Então esse é um negócio que a gente pode crescer. Vamos entender esse negócio antes, fazer uma imersão nesse assunto, né, para ver se nós teríamos competências e capabilities de fazer desse negócio um sucesso. Achamos que temos condição de fazer, por isso nós
tivemos a oportunidade de comprar essa empresa na Tasmânia e, sim, estamos muito felizes, né? Tá muito acima do nosso esperado, os resultados, né? E estamos aprendendo, né? Mas esse será uma avenida de crescimento. Nós queremos fazer com salmão, ou vou falar com aquicultura aqui, porque não é que não pode ter não pode ter outra espécie, né? O que a gente fez com frango, o que a gente fez com suínos, de ser um dos líderes globais. Esse é um pedaço. E, ao mesmo tempo, o investimento em biotecnologia, né? Porque a gente não sabe quanto potencial que tem. Nós acreditamos que é alto o potencial da biotecnologia, né? Então, a produção da carne cultivada. Então, nós fizemos a aquisição do controle de uma empresa espanhola e da Biotech Foods, que já provou a nível de planta piloto que é capaz de produzir, e nós usamos a matéria-prima e produzimos produto e teve um excelente resultado. Por conta disso, a gente fez o investimento, estamos agora construindo uma planta industrial, né? Aí, ao mesmo tempo, fizemos aqui em Florianópolis um centro, estamos construindo um centro, já está funcionando, já tem laboratório, mas não tem o prédio ainda, né? Mas estamos usando áreas cedidas lá, alugadas da Fiesc lá, e estamos fazendo uma outra estratégia, né? O mesmo processo para desenvolvimento da biotecnologia, que vai ter não só o produto final, mas vai ter os subprodutos, vamos dizer, desse aprendizado todo, que vai ajudar todas as nossas cadeias. Então, assim, é um investimento em... E aqui não é proteína vegetal, né? Aqui são aquelas carne do laboratório, né? Proteína cultivada, vamos falar. Proteína cultivada. Carne de laboratório, tá bom. Então, sabe que essa questão, você falou do plant-based, nós compramos uma empresa de plant-based, a Viveira. Somos líder lá na Holanda, que é a meca da parte de plant-based, né, de consumo. Nós somos líder lá, estamos desenvolvendo, estamos trabalhando essa questão do plant-based, tem seus desafios, né, seja nutricional, seja de sabor, seja de custo, né, que nós estamos focando lá, estamos trabalhando aqui com a Incrível aqui no Brasil, que é uma linha da Seara, estamos na Inglaterra também trabalhando, enfim, nós continuamos trabalhando, porque a gente né, não sabe que tamanho esse mercado pode ser, tem muito para evoluir ainda, estamos trabalhando nele. E, ao mesmo tempo, esse negócio, essa proteína cultivada é proteína, essa é proteína. Simplesmente você extrai uma célula e desenvolve, faz a cultura para ela se multiplicar. É que eu acho que todo mundo pensa em carne de laboratório, que é um termo estranho, mas que fica pensando vamos criar um steak num laboratório. E às vezes o caminho não é nem esse, né? Volta para a questão de food ingredients, de você ter componentes que vão no preparo de um processado, de um produto já ready to eat, e não necessariamente uma proteína que você vai chegar num restaurante e pedir aquela carne feita em laboratório. Acho que esse que é a confusão do... Tem os dois caminhos, Léo. Tem os dois caminhos. Tem o caminho de exatamente o que você falou aí, de você ter uma proteína, você neofilizar essa proteína, depois usar como ingrediente para aí pode se agregar com plant-based ou com outras coisas que quiser, enfim, você pode fazer isso. E pode também fazer um print, né, com uma bioimpressora, né, e com tinta orgânica, enfim, eu falo tinta orgânica aqui, não tem nada disso, né? Sim, sim. Mas você uma impressora 3D e fazer uma maturação depois, ter o bife. Então, assim, o nosso time, nós temos um time um time grande de pesquisadores que estão trabalhando nesse negócio, né? Trabalhando nas duas vertentes. Agora, com investimento nesse segmento que é mais P&D, que é um pouco mais avançado, né? Mas a diversificação de proteínas, como você comentou até, o primeiro passo na cadeia de pescados, né? Isso vai tirando o perfil da JBS de ser uma empresa muito cíclica, né? Acho que esse é um dos grandes propósitos da diversificação. E isso vocês sempre provocaram em todos os últimos resultados, né? De como que todas as operações em conjunto tiram essa ciclicidade, né? O investidor já enxerga isso? Acho que isso é um ponto já que eles enxergam como positivo, ou eles ainda estão esperando um histórico maior?
Ô, Léo, eu até tenho falado em alguns calls, e você tem todos lá, tem estado neles, de que o mercado não reconhece a nossa diversificação, né? Porque sim, nós temos uma plataforma diversificada, tanto por região quanto por tipo de proteína, que eu diria meio que, eu diria quase impossível de ser copiada hoje, né? E o mercado não percebe isso. Então, assim, você tem um ciclo no boi nos Estados Unidos, num sentido, e você tem no Brasil e na Austrália outro. No primeiro trimestre, até eu falei, pô, sim, incrível que pareça, né? A diversificação, né? Ou a lógica matemática dele não funcionou porque todos os setores, todos os negócios estavam desafiados. E esse desafio veio muito mais para um desafio de mercado, né? Um pós-pandemia, em que a gente correu atrás para atender a demanda. Teve um boom de demanda. A gente correu atrás para atender a demanda. Foi um desafio, né? E aí nós e todo o setor teve muito incentivo, né? De apoio à população, então teve mais dinheiro. Teve um save de dinheiro de algumas coisas que não puderam ser viagens e companhia, então tinha mais dinheiro no bolso. Parte desse dinheiro foi para alimentação. Então teve um desafio. A indústria cresceu, né? Então a gente chegou aí no final do ano passado, né, início desse ano, com as cadeias se ajustando, e estamos se ajustando ainda, as cadeias vão ter que ir se ajustando para frente, né? Então, por isso que a diversificação não funcionou tanto, né? Se você olhar com alguns peers nossos, funcionou, né, que funcionou mais do que... Assim, eu vejo que as questões, elas vão se normalizar. O boi lá na Austrália está lá no campo, não estava vindo, porque nós estávamos com uma situação climática extraordinária, então era melhor manter o boi no pasto, mas chega um momento que não é mais vantagem, né, em termos de conversão, então ele vem. Então as coisas, sim, eu acho que essa diversificação que nós construímos, ela permite exatamente reduzir esse tipo de volatilidade. Se você olhar, nós até publicamos no nosso site, né, olhar, os negócios entre si variam muito, mas se você pegar a linha nos últimos 15 anos, ela é crescente. A gente dividiu em etapas de 5 em 5 anos, você pode ver lá, nós íamos crescendo as margens, porque nós estamos diversificando mais valor agregado em mar, nós íamos crescendo as margens, né? E é praticamente um crescimento constante que a gente tem da nossa margem. Então, assim, essa diversificação que nós estamos fazendo aí, essa não é para agora, esse negócio de tecnologia, é para você estar na vanguarda do futuro que pode acontecer. Que pode ser um disruptor para o mercado, você tem que estar na vanguarda dele, né? A gente vê que toda a tecnologia, inteligência artificial, eu acho que a biotecnologia tem o tamanho do poder que tem a inteligência artificial também, que a gente está falando, né? Para poder ser disruptor em alguns setores, né? Então, a companhia está focada em inovação, tanto inovação tecnológica no que se refere a proteínas, quanto a inovação dos nossos negócios, né? A gente só constrói marca com muita inovação. Vamos falar da listagem? Léo? Aqui acho que a gente podia fazer até um outro podcast só para discutir esse caminho, mas acho que o interessante da listagem até, Tomazoni, era um assunto que já é discutido há muito tempo, né? Foi uma tentativa no passado, que teve até o veto do BNDES, mas ele toca em diversos pontos que você trouxe, né? A questão de diversificação geográfica de proteínas, um perfil com mais valor agregado, tudo isso não sendo reconhecido no múltiplo da JBS. Então, a listagem seria talvez um dos caminhos que viabilizaria destravar esse valor, né? Então, mas tem outros desafios ainda, né? Tem o processo de assembleia, tem acho que um tempo ainda para poder começar a acontecer. E eu acho que um ponto que você trouxe que eu achei mais provocador, né? A questão de governança. Vocês têm hoje a CVM, vocês vão ter um segundo órgão em cima, então até aumenta o rigor em relação a isso. Então você pode comentar um pouco? Então, assim, como você falou, não é novo o nosso desejo de listar. E a todos os calls era essa pergunta minha, a listagem. Eu falei, não é uma questão de ser, mas de quando. Falei, é prioridade. Nós, durante a pandemia, nós paramos o processo por 2 motivos mesmo. Primeiro, focado em a gente fazer
os liability management que a gente precisava fazer. Se nós fôssemos querer fazer juntos os processos, nós estaríamos todo o tempo com problema de informação confidencial, não poderíamos estar fazendo. Então, não daria para fazer tentando rodar duas coisas juntas. Então, assim, a gente parou mesmo naquele período, dizendo, não, nós vamos focar aqui, vamos usar um período, né, em que a gente precisa acertar o nosso perfil o nosso perfil financeiro aqui, de dívida, né? Então, isso foi feito. Aí nós retomamos, aí a gente prometeu fazer a listagem dos nossos bonds, né? E aí, a listagem dos bonds e a listagem da empresa tem uma parte grande do processo que é a mesma coisa. E aí nós estamos tocando, e agora que o que a gente está fazendo, na verdade, agora? Nós estamos adequando um perfil financeiro, uma estrutura de capital a uma estrutura operacional. Assim, nós estamos, assim, JBS, 25% da JBS é no Brasil. Os Estados Unidos é mais que 50%. Nós está listado no Brasil e está listado nos Estados Unidos, é uma adequação da nossa estrutura de capital à nossa estrutura operacional. Na verdade, é simples como tal. A gente fica... Não tem nada de outra coisa, né? Vamos listar também no mercado onde que nós temos fortemente operacional. Vamos ficar listado aqui no Brasil onde que nós somos forte operacional. A grande lógica desse processo é fazer essa adequação da nossa estrutura. Isso é a primeira coisa. Bom, aí tem o que você falou, negócio dos múltiplos, né? Então, assim, esse processo dos múltiplos eu diria que tem que fazer uma conjoint análise desse negócio, porque são muitos fatores, né, que influenciam o negócio do múltiplo. Mas uma das coisas que você falou, a questão da governança, né? A gente não sabe quanto governança é um fator ou não é, sabe que tem um impacto. Nós, com esse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos continuar sobre o controle, sobre as leis da CVM, e vamos botar uma camada a mais, que é a SEC. Então, assim, nós vamos estar com um nível de governança seguramente superior, porque por simplesmente você ter duas agências reguladoras controlando, né? Então, é por uma lógica muito simples quanto isso. Então, isso cria condições, né, de estar listado lá para você ampliar o seu, vamos dizer assim, o seu número de investidores, porque hoje tem fundos que não investem em mercados emergentes. Ou tem outros, mesmo fundos que investem em mercado emergente, eles têm um fundo específico para o mercado emergente que tem um bolso bem menor do que tem o outro fundo que investe lá nos Estados Unidos. Então, assim, você acessa um número muito maior de investidores. E o que a gente acha que assim, o potencial que tem isso, porque ninguém pode garantir que uma coisa aconteça, mas o potencial é assim, a Pilgrims hoje é uma empresa PPC, uma empresa que tem o controle da JBS, 82% da JBS. A Pilgrims, se nós aplicar o múltiplo da Pilgrims na JBS, nós passamos que hoje nós estávamos, agora subiu aí, eu estou pegando os valores antes disso aí, nós valíamos 40 bilhões de reais. Se nós botar o múltiplo da Pilgrims, nós vamos valer 110 bilhões de reais. Nós vamos botar 70 bilhões de reais a mais no valor da companhia. Então, assim, eu estou mais que dobrando se eu tiver um múltiplo de uma companhia que já é nossa lá, nos Estados Unidos. Bom, aí se eu pegar um peer nosso, né, lá nos Estados Unidos, aí eu subo mais, eu coloco 100 bilhões a mais de valor na companhia. Então, eu coloco mais do que praticamente 2 vezes. A companhia mais de 40 vai para 140 bilhões. Então, assim, você vê que o potencial de destravamento para os acionistas é muito grande esse negócio. Esse é um pedaço. O grande benefício para a companhia é nós criar as condições da companhia continuar essa história de crescimento. Eu acho que nós estamos criando, né, ampliando a condição de nós financiarmos o nosso crescimento e alavancar esse crescimento, né, pela ampliação da capacidade. E a outra
eu acho muito relevante é a flexibilidade de você também usar a equity, né, como parte desse financiamento desse seu crescimento. Porque se nós vamos ter uma revalorização das ações, numa hora de uma emissão, você vai ter uma menor diluição, e na estrutura que nós estamos fazendo com 2 classes de ações, você tem os acionistas, né, que detêm o controle, muito menos preocupação de fazer uma emissão, porque não vão ser diluídos, não vão diluir, vão ser muito, muito menos e não vão perder o controle. Então, assim, é uma moeda fortíssima para você crescer, fazer. Eu falo, não está nada planejado, nós não planejamos nada, mas, obviamente, é uma oportunidade que se cria. E, assim, o que eu gosto da nossa proposta é que ela é simples. Primeiro que eu falei, é simples o que nós estamos fazendo. Nós estamos dando para todos os acionistas o mesmo direito. Não dizer, você pode ficar com classe A, classe B, independente de... Você escolhe. E mais, você tem 3 anos para fazer essa escolha. Então, você não precisa agora, no primeiro dia, eu não me informei, eu não sei o que vai acontecer com isso, com aquilo. Não, você tem tempo para fazer esse negócio, para fazer... Então, assim, eu estou bastante entusiasmado com o que isso significa para o futuro crescimento da companhia e de benefício para os investidores. Então, agora, tem que ser aprovado na Assembleia, né? O management está empolgado aí, acredita, né? Assim, nós temos agora mais um período aqui de... nós pedimos na semana passada, né? No dia que a gente fez, no dia 12 que a gente fez o comunicado, a gente pediu o registro público do nosso F4, porque no F1 e F4 é o exchange de ações que a SEC classifica, fizemos o pedido de... Tem um tempo aí, daí nós temos um tempo de registrar aqui os BDRs aqui no Brasil, a nova empresa. Então, assim, nós estamos contando que isso leva 30 dias, mais ou menos, de prazo. Aí dá para convocar a Assembleia. Convocada a Assembleia, nós vamos ter mais uns 30 dias de prazo. Então, assim, sei lá, aqui menos de 60 dias nós vamos estar podendo os acionistas minoritários, porque só os minoritários, o controlador não vota, tomar a decisão se essa proposta é dos interesses da empresa e dos interesses deles. E aí, que eu acredito que vai ser aprovada, nós vamos ter as nossas ações negociadas, essa nova ação negociada aqui em Nova York em dezembro deste ano. Muito bom, legal. Vamos para o nosso último bloco, Tomazoni, acho que vamos falar um pouquinho aqui, voltando para um pouco da sua trajetória, mas para quem olha para sua carreira de muito sucesso e almeja uma carreira semelhante, alcançar um cargo de liderança, enfim, quais conselhos que você daria para quem está aí mais no começo da carreira, principalmente a turma mais nova, né, que começa já com uma ansiedade muito grande, já quero me tornar o CEO, enfim, conta um pouquinho o que você daria de conselhos. Sim, eu acredito, né, de que todos os negócios podem ser transformados muito rapidamente, né? Qualquer negócio pode ser transformado rapidamente, né? 6 meses é tempo para pegar um negócio e virar um negócio, assim. Então, assim, agora, o que o cara tem que fazer para fazer isso, né? E eu vou usar isso para dizer, né? O que eu acho que pode ser fazer? Primeiro tem que ter dedicação. Nada é feito sem muito trabalho, né? Então, assim, tem trabalho duro para você fazer transformação. Tem que usar o tanque de reserva, né? Tem que gastar a sola do sapato, tá lá no mercado. Então, isso é uma coisa fundamental. Tem que ter um foco, energia para fazer aquilo que você pegou ser o melhor. Então, quando eu falo lá na JBS, olha, nós queremos ser o melhor naquilo que nós propusemos fazer. Mas não é só a companhia melhor, todos os negócios melhor. E dentro do negócio tem várias áreas. Você a pessoa que está ali cuidando de uma área, que seja o departamento jurídico, ele tem que ser o melhor. Então, quando eu falo assim, se você está ali, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que procurar fazer melhor, procurar, pesquisar, desafiar o status quo que está ali, né? Não se conformar com as coisas que estão aí, e trabalhar para que
focar em entregar os resultados superiores. Eu acho que essa característica, né, permite... Agora, se você não for humilde, você não faz nada, porque você não vai fazer sozinho, você só vai fazer com as pessoas. E ninguém gosta de trabalhar com alguém vaidoso, arrogante. Então, assim, não tem jeito. Você tem que ter humildade, ser humilde, todo mundo vai aprender, você vai aprender com todo mundo, não interessa o cara, qual é a posição que está. Você tem que construir as pessoas, trabalhar com um time. E se você fizer isso, você vai chegar lá. Você vai estar determinado, uma determinação e acreditar. Acho que no final das coisas tem que acreditar, não correr de desafios, né? E pegar os desafios são muito relevantes, são muito importantes. Nada é impossível para quem acredita e para quem tem fé. Para quem encara esses desafios. E desde que eu te conheci lá atrás, Tomazoni, você sempre me pareceu uma pessoa assim, muito calma, muito tranquila, mas eu imagino que assim, 260 mil funcionários, centenas de operações pelo mundo, assim, problema para resolver é o que não falta, né? Como que você lida com isso, assim, com a quantidade de problemas que surgem, desafios, enfim, como é que você lida com todos esses desafios? Eu sou muito otimista. Tem, inclusive, o André Nogueira, a gente acabou saindo há pouco tempo da companhia, ele quis fazer um outro caminho, né? Aí, no final, ele falou, olha, nunca trabalhei com alguém tão otimista quanto você. Por pior que vinham os problemas lá na pandemia, você estava otimista que a gente ia dar um jeito de... Então, assim, eu trato todos os assuntos como oportunidade, né, e com otimismo, né, de que a gente vai dar um jeito, por pior que seja, a gente vai encontrar a maneira e vai trabalhar com o time para achar a solução. Então, assim, eu encaro todos os problemas como oportunidades e com isso, olhando como oportunidade, eu não fico sofrendo, né, eu fico achando soluções de como é que a gente contorna ou como é que a gente extrai oportunidade daquilo que está acontecendo. Não me traga problemas, né? Traga soluções. Não é um pouco assim, os problemas, né? Mas acontecem. Mas os problemas acontecem. Claro. E a gente, se não tivesse problema, nem precisaria... teria desafio. Não teria desafio. Então, mas a estrutura que a JBS tem hoje favorece isso. Tá? Então, as pessoas com independência para tocar os negócios, eu não preciso fazer micromanagement. Eu estou muito mais preocupado se ele está com o time certo lá, se a cultura está fortificada, se ele está organizado do jeito ali, com a estrutura que está dando autonomia para os outros caras que estão ali. Minha grande preocupação, porque assim, eu não vou ensinar o cara da Austrália como fazer o trabalho dele, né? Então, assim, isso permite que você possa ter uma supervisão de uma empresa desse tamanho, né? E você não viver estressado, né? Você trabalha muito, sem dúvida, mas... Trabalhar muito não é privilégio de ninguém. Eu acho que não tem ninguém que não trabalha muito hoje, né? E o que você gosta de fazer fora do escritório? O que são os seus hobbies? Olha, eu já adorei jogar futebol, viu? Mas aí a idade vai vindo. A idade vai vindo, fica difícil reunir o time, né? Para onde jogar. Você viaja muito. Hoje eu acabo dedicando, assim, o meu final de semana para minha família, para dedicar meus filhos a ler alguma coisa que eu gosto de ler, ou até olhar alguns negócios pessoais meus, né? Assim, é isso que eu tenho feito. Não sou de grandes badalações, eu sou doméstico. Só assistir. Futebol só assistindo agora. E qual livro que você recomenda aqui para nossa audiência? Olha, eu tive 3 livros que... 3 ou 4 livros que para mim foram muito importantes na minha carreira, tá? Um deles foi um livro do Deming, que quando ele escreveu sobre a qualidade total e o Japão copiou as ideias dele e transformou aquelas ideias do Deming, né, no Total Quality Control, né? E que para mim eu tive no Japão, fui lá, assim, aquele ajudou a ter a mente simples para a solução de problema, né? Você, né? Fácil, você já... o que é causa, o que é efeito, como é que faz plano de ação, como é que chega. Então, para mim, foi um livro importante do Deming, que ele não fala da técnica, ele fala
da filosofia da qualidade total, que não é só na Tenton. O outro livro que foi Execução, que é um livro simples, rancharão, ele é muito bom para quem... Porque no final, plano todo mundo tem. Exato, a ideia todo mundo é difícil executar. Eu falo sempre, não tinha nenhuma empresa que quebrasse se fosse problema de plano, de estratégia. Só contrata uma consultoria e te ajuda a fazer estratégia. Aí. O problema é a execução. Então, esse livro trata da execução. Ele é muito importante. Um outro livro que me ajudou nesse negócio de gente, na formação, é o livro lá, Good to Great, do Jim Collins. Ele teve um impacto, e ainda tem. Eu ainda de tempos em tempos vou lá dar uma olhada no livro, em algumas coisas, né? Acho relevante, de simplicidade, do foco, de quanto importante é o foco, né? E um último livro, né? Não o último, mas que também me ajudou na minha formação foi Competition, né? Do Michael... me foge o sobrenome, eu acho. Michael Porter. Que ele fala de você entender as forças do mercado, né? As forças que agem no mercado. Sim. E como você pode se diferenciar para competir. Então, isso ajudou você a entender. E eu até hoje, mentalmente, cada vez que eu vou analisar alguma coisa, eu fico falando, tá, você me perguntou sobre a questão na Alemanha. Logo eu fui ver a força dos fornecedores, a força dos clientes, que são essas... As 7 forças do Porter. E aí, qual é a estratégia? Se é uma estratégia de diferenciação, se é uma estratégia de custo, ou é um mix das duas coisas. Então, me ajudou a elaborar mais. Então, assim, eu acho que são livros de cabeceira, né? Para mim, me ajudaram muito. Cada pessoa, sabe? Cada pessoa é cada pessoa, né? Algumas coisas toca mais você, toca o outro, mas para mim foram esses. Tem algum... filme ou série que você tenha assistido em streaming recentemente, quando sobra um tempo, não? Olha, eu assisto alguns, mas eu assisto porque eu sento lá com a minha esposa para assistir, assim, eu nem lembro o nome dos filmes, eu assisti vários, né? Teve uma série lá que eu segui lá, que era Billions, lá atrás, né? Que foi que eu lembro que eu até estava interessado em ver os desdobramentos. Mas sim, eu assisto um capítulo, daí o pessoal continua assistindo lá em casa, eu perco o capítulo, aí eu entro depois. Essa é a dificuldade com série, né? Quando eu vejo que já são várias temporadas, eu desisto. Boa. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Foi um prazer enorme pra gente, uma aula, Tomazoni. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. O nosso propósito, né, do nosso podcast é conhecer muito das pessoas que estão por trás, né, liderando os principais negócios do Brasil. Eu acho que aqui ficou claro, né, deu para ter muito dessa tua experiência, da tua vivência, o que faz diferença, né, nas companhias. Então, eu queria agradecer bastante a tua presença e convidar vocês, né, que estão aí nos acompanhando a, né, divulgar mais o nosso podcast, deixar comentários, deixar feedback aqui, que a gente lê todos, enfim, e a gente tem aí uma série de outros convidados que virão nos próximos episódios. Tentaremos fazer com uma recorrência um pouco maior, que foi um dos feedbacks que vocês trouxeram, mas continuem aí deixando o seu feedback. Tomazoni, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui.